Jonas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. É um livro chamado Profeta Menores, 4 capítulos e 48 versículos. Pequeno, mas é forte, sua essência. Encontrou, diga amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, faz tempo que eu não falo sobre Jonas, mas sempre é associado essa história, sempre missões, né? Mas aqui tem muita informação, tem muita coisa que a gente dá para extrair deste livro, do livro de Jonas. Que Jonas, ele foi contemporâneo de dois profetas, Oséias e Amós. Ele, como está escrito lá em 2 Reis, capítulo 19, que ele foi contemporâneo do rei Jeroboão II, um dos piores reis que houve em Israel. E Jonas, ele profetizou para Jeroboão II, dizendo que ele iria prevalecer nas herdades, nas terras que Israel desejava conquistar. Apesar que lá em Amós, houve uma profecia praticamente ao contrário daquilo que Jonas tinha dito, como se eu tivesse desfeito a mensagem de Jonas para Jeroboão. E é uma história bastante conhecida, mas eu aprendi com um pastor no estudo, ele dizendo que quando a gente for ler a Bíblia, prestar atenção nos detalhes. É como se olha para uma flor, a gente não presta atenção só na flor, presta atenção, a gente deve prestar atenção em toda a estrutura que envolve aquela flor, nos detalhes, no vento que sopra, na abelhinha que passa, né? Toda aquela estrutura que está, aquele universo que está envolvendo toda aquela flor. Então, a Bíblia é assim, é rica em detalhes. E Jonas, ele teve uma chamada para ir em Nínive, para proclamar contra ela. E não tinha nada preparado, o Senhor não deu nenhuma mensagem para ele. Vai lá somente e fala contra esta cidade. E ele tinha que preparar o texto. Mas Jonas ia pregar numa cidade, Nínive, que era a capital dos assírios, à beira do rio Tigre. Muitos acham que ele foi vomitado em Nínive, não. Da costa do mar Mediterrâneo até Nínive é cerca de 600 quilômetros. E de onde ele estava para Nínive, cerca de quase 1000 quilômetros. Mas ele não queria ir. Por que ele não queria ir? Nós vamos ver isso aí lá no capítulo 4, versículo 1. A gente vai ver a resposta, porque Jonas não queria ir ali. Mas com certeza, um dos motivos que Jonas não queria ir para Nínive, era porque era inimigo do povo de Deus. Havia muita mágoa no coração de Jonas com os assírios, que Nínive era a capital da Síria. E havia muita mágoa, e por esse motivo ele não queria. Você vê que Deus mandou ele para um lugar, ele foi para um lugar oposto, desceu para Jope, pagou sua passagem, numa totalmente
uma desobediência total, ele foi para Tarso, cerca de 3.000 quilômetros de onde ele estava. Era distante, foi o oposto. E ele investiu, ele começou a ter um forte propósito de permanecer nesta desobediência. E quantas vezes nós, cegos, na nossa opinião, muitas vezes nós investimos em desobediência. E foi isso que Jonas fez. E muitas vezes a nossa desobediência, nossa desobediência ao Senhor pode trazer graves consequências para gerações futuras, para a nossa família e para muitas pessoas que muitas vezes está ao nosso redor. Você vê a desobediência de Adão e Eva, até hoje estamos sofrendo as consequências da sua desobediência. Você pode dizer amém? E ele, glória ao nome de Jesus, e ele, investido nessa desobediência, você vê que a desobediência a desobediência a Deus é uma coisa tão terrível que pode até trazer a morte. Quantos têm morrido na desobediência? Quantos estão sofrendo na desobediência? Quantos estão passando consequências de desobediência lá atrás? Glória a Deus. Abiú e Nadab eram os dois filhos de Arão. Eles foram apresentar, sem nenhum preparo, uma oferta, um fogo em sacrifício ao Senhor. E no mesmo instante, eles foram consumidos, porque estava praticando a desobediência perante o seu Deus. E Jonas, ele fugiu. É conhecida a história. Os irmãos sabem que ele foi lá e desceu para Jope. A Bíblia é clara. Desceu para Jope. Desceu para o porto. Desceu para o navio. E desceu para o porão, só descendo. Você vê o nível de desobediência que ele estava, que ele foi cada vez mais descendo, caindo. E ele investindo, estava no propósito de continuar nessa desobediência. E ele foi, pegou o barquinho, o navio, e foi, entrou e foi embora. E no meio do caminho, os irmãos sabem, Deus mandou um vento muito forte, e começou aquela tempestade. E ele o que é que fez? Desceu para o porão e foi dormir. E começou aquela tempestade e os marinheiros ficaram todos preocupados, porque o vento era forte, a dificuldade começou a aumentar e começaram a largar as cargas no mar. Até que o chefe do navio foi lá e percebeu que Jonas estava dormindo. E fez a primeira pergunta para ele: o que estás fazendo, ó dormente? O mundo está se acabando aqui fora, numa tempestade, e você dormindo? E levantou e foi lá e começou a ver toda a dificuldade. O interessante é que os marinheiros começaram a perceber toda aquela tribulação, aquele pessoal que estava ali no barco, no navio, começou a perceber que aquela tempestade não era uma tempestade qualquer, ao ponto deles dizer: vamos lançar sorte, vamos fazer aqui um sorteio, para saber quem é o causador desta grande tormenta que está nos acontecendo. E a Bíblia diz que lançaram sorte, e caiu sobre Jonas. E lançar sorte, meu querido, era um costume dos judeus, que outras nações, eles também praticavam, e era de costume os judeus lançar sorte. A Bíblia diz que quando foram escolher o outro diácono para no lugar de Judas, eles lançaram sorte. O Senhor, quando estava crucificado, pegaram as vestes e eles lançaram sorte. Inclusive, o sumo sacerdote, ele tem aquele peitoral, e no seu peitoral tem as pedras, 12 pedras que representam as tribos de Israel. Tinha mais 2 pedras aqui nos ombros, chamado ônix, e tinha mais 2 pedras aqui, um do lado e do outro, chamada Urim e Tumim.
era do peitoral do sumo sacerdote. Glória a Deus. E antigamente se buscava a Deus, se consultava a Deus. Deus respondia através de sonhos, revelações, visões, e através dos profetas, e através de Urim e Tumim. Quando Deus demorava a responder, a dar orientação a alguém, ao seu povo, a um líder, a um juiz, a um rei, eles consultavam o sumo sacerdote e consultavam as pedras Urim e Tumim, que significa luzes e perfeições. Era mais ou menos assim: mamãe disse que eu escolhesse esse daqui, e que dava certo. Então lançaram sorte sobre Jonas. Mas Jonas, nós vemos uma característica de Jonas chamada imperfeição humana. Como nós somos imperfeitos, os discípulos andavam com Jesus, eles viam o sorriso de Jesus, ele via a maneira que Jesus tratava as pessoas, ele via Jesus dormindo, ele via quando Jesus acordava, eles viam os trejeitos de Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu Jesus, mas mesmo assim tinha hora que os discípulos, eles vacilavam, de uma forma tão grande, que uma vez houve uma discussão. Olha só a imperfeição humana, como é que é? Eles uma vez ficaram uma discussão tão grande, dizendo: quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Glória a Jesus. Quem é o maior? Glória a Deus. Pois o maior entre nós sempre foi e sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos somos iguais. Uma das doutrinas maiores de Jesus era o amor. E quando Jesus ia para Jerusalém, chamaram os discípulos, disseram assim: vai nessa aldeia dos samaritanos e nos pede uma pousada. E eles foram, e eles não quiseram dar, porque eles estavam como que iam para Jerusalém. Quando eles voltaram, olha a imperfeição do homem: Senhor, queres que nós faça como Elias fez? Que caia fogo do céu e mate a todos? Jesus o repreendeu nas suas imperfeições humanas, dizendo: não sabeis vós de que espírito eu sou? Pois o Deus, o Filho do Homem, não veio destruir as almas, mas veio salvá-las em nome de Jesus. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, o nosso inimigo já nos teria nos engolido vivo. Mas você estar aqui, mesmo imperfeito, cheio de falha, fraco, nós estamos aqui segundo a sua grande misericórdia. Nós estamos aqui porque um dia Ele olhou para você numa tempestade, num barquinho, numa total desobediência, mas Ele arrancou você de lá, tirou você do charco de lodo e firmou os seus passos sobre uma rocha, sobre a pedra que é Jesus, aonde não há variação. A tua vida não mais é abalada. Você sente o vento forte, a dificuldade, mas você tem confiança, porque a sua vida está firmada na rocha que é Jesus. Quantos podem dizer amém? Você está firmado. E Jonas 8:48. E Jonas, ele investiu um mau investimento. O que é investimento? Aplicação de recursos, de esforços, e de tempo, e etc, e etc, e etc. Vocês prestaram atenção que Jonas, ele pagou para fugir da presença do Senhor. Agora, quem pode fugir da presença do Senhor? Quem pode? Ninguém pode fugir. Salmo 139, versículo 7 e 8. Ainda que eu fuja, corra, mas de onde eu vou me esconder da face do Senhor? Se eu subir ao céu, ali Ele está. Se eu fazer da minha cama no abismo, Ele ali também está. Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Não fuja da responsabilidade que Deus te chamou da tua vida, porque você pode ir para longe, mas Ele vai te buscar em nome de Jesus. Procure te apresentar como obreiro, do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor te chamou,
Glória a Deus. Deus está falando com o crente aqui nesta noite, em nome de Jesus. Ele te chamou, não adianta você correr. Sabe aquele negocinho de dar corda? Ele vai dando, uma hora ele vai puxar. Ele puxa com força. Aleluia. Ele é tão misericordioso que na sua puxada dói. Aí você clama por Jesus. Jesus, a gente clama, Senhor, está doendo. Ele vai dar graça, Ele vai te puxando e te dando graça, e tu vai suportando a dor. Mas bom é estar na presença do Senhor, aleluia. Quantos investimentos errados a gente já fez? Em negócios, em nossos sonhos. Tem sonhos que nós criamos. E se você chegar para uma pessoa de 110, 120 anos, e disser, você tem sonho, ele vai dizer, eu ainda tenho sonhos. Sabe por que pessoas querem se matar? Porque o diabo arranca seus sonhos. Isso é um mecanismo, se eu posso dizer assim, um mecanismo que Deus criou o homem com isso. Nós temos sonhos. Mas nós devemos ter discernimento se aquele desejo que está dentro de nós é sonho ou é desejo nosso mesmo. Ou é presunção nossa, ou é avareza nossa. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós fazemos investimentos errados em negócios, em alguns sonhos. Às vezes nós investimos alto com tempo financeiro e muitas vezes dá errado. Mas quando os sonhos, aleluia, segundo a vontade de Deus e é baseado segundo as Escrituras, aleluia, Jesus te ajuda a cumprir os teus sonhos, aleluia. O investimento que Ele vai te dando sabedoria, para que aquilo que você investiu, traga não dores, mas traga alegria e prosperidade, satisfação e prazer nos teus investimentos. Mas Jonas investiu errado. No capítulo 24, 25, das virgens, 25, esse que é o versículo, não lembro, o 9 ou 10, diz que eram 5 prudentes e 5 loucas. Está lembrado que as prudentes diz quando elas pedem azeite? Ela dá uma palavra, um conselho que elas investam. Disse, não, nós não vamos dar o nosso azeite, porque se a gente der vai faltar. Faça o seguinte, vai lá dos que vendem e compra. O investimento certo, aleluia, no reino espiritual e segundo a vontade de Deus. Se os nossos investimentos, os nossos sonhos, os nossos tempos gastos, o nosso financeiro não estiver pautado na palavra de Deus, é perca de tempo. E outra coisa, nós temos projeto de vida. Nós temos projeto. Vou dar um conselho. Não faça projetos a longo prazo. Talvez você vai gastar esforço demais. Faça em curto tempo, curto espaço de tempo, porque Jesus está voltando, talvez não dê tempo. Não projete por muitos anos, vai a ser aos poucos, como Jacó disse a seu irmão Esaú, vai no pasto do gado, que você vai chegar lá, em nome de Jesus, pedindo sabedoria, Deus, que tudo vai dar certo, em nome de Jesus, quando de repente, o Senhor faz um milagre, e esse livro, de 48 versículos e 4 capítulos, é cheio de intervenção divina, assim como Deus tem feito, desde o momento que você decidiu a servir a Cristo, a tua vida tem sofrido, aleluia, está cada dia mais sendo abençoada com intervenção divina, e vai ser assim até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus, porque para chegar ao céu, vai ter que ter uma intervenção divina. Nós vamos chegar lá. Quem crê, diga amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem tanta coisa aqui, pastor. E Jonas lá, vou voltar um pouquinho, dormindo. O sono dos despreocupados.
o que tu tens dormente. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 11 de Romanos, diz, não sejais devagar, lentos no cuidado, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Você já prestou atenção que tem gente que faz a obra do Senhor à força, gemendo? Parece que quanto mais faz, mais triste fica. Sabe por quê? Porque não faz com prazer e com satisfação. Trabalhar para Jesus é uma honra, meus queridos. Trabalhar para mim, glória, eu quando falo isso, Deus me conhece, não é querer ser maior do que ninguém, porque eu sou nada. Sabe quando, para mim, trabalhar para Jesus, sabe o que é para mim? Para mim é uma diversão, é um lazer. Sabe por quê? Sabe por que é um lazer? Porque não há alegria melhor do que estar na presença do Senhor, aleluia. E não há prazer, satisfação melhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando, olha, trabalhe para Jesus com alegria, você trabalhando com satisfação, Deus se agrada, e quando Deus se agrada, Ele te manda a força para continuar trabalhando com alegria na sua obra. Quando você pode dizer amém? Você vê, tem gente na igreja, que faz a mesma função, mas esse aqui é diferente, é mais abençoado. A gente vê pessoas que fazem a mesma função, é totalmente diferente, e esse, coitado, a gente não vê prosperidade. Quando eu falo prosperidade, glória a Jesus, é a presença do Todo-Poderoso em nossa vida. Estou falando em dinheiro, não. Prosperidade, sabe o que é a palavra real, o significado real de prosperidade? Capacidade de romper, de vencer dificuldade e pular muralhas em nome de Jesus. Isso é que é a verdadeira prosperidade. Aí você vê que tem pessoas que não trabalham para Jesus, mas não faz com alegria, mas é cabisbaixo. Não faz com prazer. Eu só vou hoje porque eu tenho essa responsabilidade na igreja. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada, aleluia, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, olha só, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Haverá um galardão, naquele dia o Senhor vai olhar no teu olho, no meu olho, e vai dizer, servo bom e fiel, pelo pouco foste fiel, no muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas Jonas estava fugindo da responsabilidade, mas o Senhor preparou. Não adianta, aquilo que Deus tem negócio, não adianta ele querer fugir. Quantas vezes eu tentei, quantas vezes algum de nós aqui tentou, deu as costas para a responsabilidade, mas não adianta, aleluia. Ele começa a mexer no nosso coração, ele começa a dar sonhos, ele começa a nos arrepiando, pensando como é que poderia ser, se nós tivéssemos dado continuidade, mas ainda dá tempo para voltar atrás, em nome de Jesus, porque eu creio que Jesus está falando com o crente aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. E os irmãos sabem que na história, como eu te falei, eles viram que aquela tempestade não era normal, e fizeram o primeiro capitão do navio disse, primeira pergunta, que tu tens de dormente? E quando chegou para ele, eles lá lançaram sorte, e ele contou toda a história aos marinheiros, eles ficaram preocupados. Eles fizeram 4 perguntas seguidas para Jonas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra?
de que povo és tu? Ele respondeu: eu sou servo do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Oh, glória! Glória a Deus. E continua a tempestade, e Jonas lá, caladinho, e a tempestade começou cada vez mais forte, continuava mais forte. Chegou para ele, sai, se ele é servo de Deus, porque as nações sabiam quem era o Deus de Jonas. Um Deus tremendo, que abriu o mar vermelho, que tirou seu povo da escravidão, terra do Egito, que caminhou 40 anos, e Deus fez grandes milagres. De noite a coluna de fogo andava guiando o seu povo, e durante o dia a coluna de uma nuvem, e a Bíblia diz lá em Hebreus, ainda uma pedra o seguia, era simbolizando Jesus Cristo, uma prova que aquela pedra que seguia, como diz lá em Hebreus, que era Jesus, porque da primeira vez o Senhor disse a Moisés: toca na rocha, e saiu água. A segunda vez era para tocar, ele feriu. Aleluia. E o Senhor não se agradou da simples atitude de Moisés. Glória a Jesus. Ele disse: aí Jonas, vem cá. Isso naquela agonia, né? Naquela tempestade. O que é que a gente deve fazer para essa tempestade parar? O que é que Jonas faz? A vontade era tão grande de fugir. Me mata, me joga aí desse mar, que certamente vai parar. Mas antes, olha só, a diferença. Um homem que conhecia Deus, um homem que era profeta, um homem que tinha intimidade com Deus, para a diferença do povo gentil. Antes de jogar Jonas, eles oraram ao Senhor. Eles oraram do Senhor: tem misericórdia. Não tem a nossa essa atitude aqui, olha, não tem esse sangue desse homem por inocente aqui, tenha misericórdia de nós. E jogaram Jonas. Automaticamente a tempestade parou, meu querido. Cessou o vento, acalmou tudo. Sabe o que aqueles homens fizeram? Aquele gentil, aquele povo pagão, aqueles homens começaram a adorar ao Senhor, aleluia, e apresentaram sacrifício, e fizeram votos ao Senhor, aleluia. E Jonas, achando que ia morrer, Deus foi lá com a providência, um grande peixe. Glória a Deus. Tem tanta coisa boa para falar aqui ainda, mas é assim mesmo. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu não sei, meu querido, se tem alguns Joninhas aí na tua vida, no teu coração, na tua mente, na estrada da tua vida, joga ela fora. Talvez esse Jonas, seja lá quem for, ou o que seja, está atrapalhando a tua vida. O teu barquinho está numa tempestade, talvez causada por alguém. Ou talvez até mesmo, talvez o meu barco, o meu navio esteja numa tempestade tão grande que eu mesmo criei. Aleluia. Mas ainda há solução para essa tempestade se acalmar, para essa dificuldade sair. Aleluia. Só você pode resolver. Lança fora as cargas que estão prejudicando a tua vida, em nome de Jesus. Faz o investimento correto, não perca tempo, não gaste força, não, aleluia, não fique, aleluia, apreensivo com isso, porque está tirando teu sono. Deus está falando com o crente aqui nesta noite, está tirando o teu sono. Tu está vivendo uma vida preocupada, mas há tempo, em nome de Jesus. E nesta noite, joga fora toda a carga pesada, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, aleluia. Esse é o capítulo 1, ainda tem a oração de Jonas. E tem onde Jonas foi vomitado, da costa do mar Mediterrâneo, 600 quilômetros, até Nínive, porque Nínive não tem praia, a praia que tem é do rio Tigres. Glória a Deus. Aí tem o capítulo 4, meu Deus, olha só, por favor, capítulo 4, versículo 1 de Jonas, aí para a igreja ver.
Porque Jonas, 1 e 2, porque Jonas não queria ir para Nínive, está aqui a resposta. Mas degostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Aqui fala ressentido. Versículo 2, olha só o motivo. E orou ao Senhor, ele dizendo: Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que se arrepende do mal. É o motivo que Jonas não queria ir. Aleluia. O motivo era esse, porque ele sabia que Deus era amor, misericordioso, que arrepende-se da sua ira. Glória a Jesus. Mas tudo isso por causa de um sentimento egoísta. Ele tinha mágoa. Está vendo toda a situação de Jonas? O que ele passou? Que história boa da gente falar, de aprender. A gente aprende mais com nossos erros, né? Como a gente aprende com Jonas. Aleluia. Se nesta noite, aleluia, põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Qualquer mágoa, qualquer ressentimento, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, qualquer mágoa, qualquer ressentimento que tem no nosso coração, Jesus vem tirar, Jesus. Porque o que aquele homem passou, Senhor, tem muitos que acham que aquilo é uma fábula. Não é, Senhor, eu creio, porque o Senhor falou. Quando os escribas e fariseus pediram um sinal, o Senhor disse: não vai ser dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no céu da terra. Se eu creio que isso foi real, eu creio, Jesus, que a história de Jonas me traz grandes ensinos, que jamais eu tenho mágoa de ninguém, Senhor, que nós possamos saber com sabedoria, investir a nossa vida, nosso tempo, o nosso dinheiro, Senhor, nos dá sabedoria. Nós te pedimos, Senhor, que se há uma tempestade causada, que foi por minha culpa, por nossa culpa, Senhor Jesus, se eu não sei escolher as cargas certas, Senhor, para tirar do nosso barco, nos ajuda, vem tirar, Jesus. Tira tudo, Jesus, que não nos pertence e nem muito menos te agrada. Mas nós queremos, Senhor, indo navegando neste mar, Senhor, aleluia, e que, Senhor, nós queremos que o Senhor está no comando deste navio. Deus, vem repreendendo toda tempestade, em nome de Jesus. Pega no leme, Senhor. Creio, Senhor, que o Senhor está na proa, está na polpa do barco, em todos os lugares, Senhor. Meu Deus, Tu contempla o homem por dentro e por fora. Tu conhece o nosso coração, a nossa mente. Irabashuri bicanta, terra sobre canto de canabashuri anda. Deus, o Senhor conhece cada um de nós. Deus, não deixa, Senhor, que o egoísmo, a falta de amor, Senhor, meu Deus, venha invadir a nossa vida. Mas somente, Senhor, ser obediente à Tua voz e ao Teu chamado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.